dentre as quais está também a dependência química. E para nós irmos encerrando, então, quanto tempo nós temos, Iago? É 2 minutinhos isso aqui. Já passou, mas eu estou me vingando da última vez que eu tive só 10 minutos. Ele entendeu. Eu acho que a pergunta que todo mundo se fez é: por que o Fábio Assunção, esse cara bonito, bem-sucedido, famoso, querido por tantas pessoas, acabou sendo atraído por drogas? Eu não posso pedir nada pra mim. Eu tenho saúde, eu tenho uma família linda, eu tenho trabalho, assim, eu acho que eu só tenho a agradecer. Você tem essa resposta? Tenho. Eu acho que o espírito da gente ele não está muito interessado se você tem tudo, se você não tem tudo, se você faz sucesso. Eu fui, sei lá, eu fui brincar com uma coisa que eu não tinha dimensão do quão perigosa ela é, entendeu? Porque eu acho que a gente tem um lado, às vezes, que é autodestrutivo, entendeu? Eu me coloquei em risco várias vezes, né? Risco de saúde, risco de vida, risco de ter problemas legais. Isso eu me sinto abençoado, porque quando eu estive na clínica eu conheci pessoas que têm sequelas, pessoas que acabaram se envolvendo em acidentes, coisas que não se pode mais reverter, entendeu? Então eu acho que eu passei por essa tempestade e me sinto muito bem. Agora, nesse período de tratamento, como é que ficaram os relacionamentos? Os amigos? Se afastaram de você? Ficaram do seu lado? O que aconteceu? Você sabe que eu tive alguns amigos que foram embora, né? Mas eu não tenho nenhum ressentimento em relação a isso. Esse movimento só me ensinou o verdadeiro significado da amizade, entendeu? Quem deu mais força para você nesse desafio de largar o vício? Bom, a Karina, totalmente... Namorada, sua namorada, né? Não tenho nem o que dizer, assim, não arredou o pé um minuto. Karina, inclusive, está acompanhando a entrevista hoje aqui, né? Meus pais, nessa época da clínica, se aproximaram muito de mim. Você hoje se sente completamente curado? Não, de jeito nenhum. E não quero me sentir. Porque eu acho que esse lado da doença, eu não posso fingir que isso não existe, né? Esse diabinho, eu não posso achar que ele não existe ou que ele... Eu tenho que ter um respeito por ele. Mas assim, eu tô encantado de como a recuperação é uma coisa genial. Eu hoje marcar os meus compromissos, marcar e eu estar lá, isso me dá uma sensação de vitória, assim, eu tô conseguindo, sabe? Em alguma? Legal, né? E o interessante ali do início, né, de extrema lucidez, não sei se vocês perceberam, teu espírito não quer saber se tu tem dinheiro, se tu é famoso, se tu tem isso, se tu tem aquilo, né? O problema é nós viver com essa dicotomia, né? O teu espírito não quer saber, mas quem é que tu é? Tu é o corpo ou o teu espírito? Quem nós somos? Né? Então, se tu vai lembrar do espírito como se fosse um departamento que tu tem, isso não funciona. E é isso o que da maior parte de nós, inclusive espíritas, fazemos. Né? A própria vivência espírita para nós, talvez não nós aqui, que estamos aqui nesse domingo, mas em muitos lugares, é só colocar um aventalzinho branco 2 vezes por semana, quando sai do centro, pendura, e lá fora vive como se nada acontecesse. Então isso não pode ser assim. Né? Por isso que gera tanto tipo de problema, e por isso que nós, espíritas, mesmo que não tenhamos de forma tão comum esse da dependência química, também às vezes nos digladiamos
aí em esferas representativas, em condutas que não são nada adequadas para quem baseia a sua vida em postulados como esses aí. Então eu queria encerrar, mas ficou meio grande. Eu deixo essa recomendação, que é um texto maravilhoso que pega dessa linha que o Fábio coloca, né? E outro ponto importante que o Fábio colocou e que o outro vai colocar também é a importância da família nesses momentos, é o teu tema, né? Eu achei muito legal a parte que ele colocou. Então eu deixo essa recomendação lá na Revista de Cultura Espírita, ano 5, número 49, de abril de 2013, esse texto da advogada e conselheira da FEB, Márcia Regina Pini, falando da influência da religião e da fé na ação comunitária, que serve como uma luva para essa problemática que vocês trabalham de uma forma tão mais eficaz, por exemplo, do que nós lá de Sarandi, que ainda nem começamos a pensar um trabalho assim, ainda é muito prematuro. É um texto excelente que deixamos a dica, essa recomendação, trabalhando aí no conceito de cidadania universal. Pensaram já sobre isso? Que às vezes aquele dependente químico ou o simples usuário do serviço social, ele não se acha sequer um cidadão do país. Ele não consegue se ver numa sociedade entre pessoas iguais. E nós, enquanto espíritas, temos a condição de levá-los a um despertamento ainda mais profundo, que é lhes mostrar que, além de serem cidadãos da pátria brasileira, todos somos cidadãos universais, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, e que mesmo que momentaneamente estejamos numa situação que não seja a mais adequada, todos nós passamos por isso nas várias encarnações. E esse nosso direito de cidadania, sendo filhos de quem somos, nos dá toda uma condição de nos alçarmos a um patamar melhor, saindo dessa problemática. Desculpem então o excesso de tempo, e estamos à disposição para alguma colocação, alguma pergunta. Então, a gente vai destinar alguns momentos para alguns questionamentos dentro dessa temática que o João nos trouxe. Vocês podem ficar à vontade para fazer a pergunta ou algum complemento, dentro dessas importantes noções aí, da área jurídica e também que a doutrina espírita nos oferece. Tu que vai responder sobre. Eu já. E aí, pessoal, alguma colocação, alguma questão? Algum comentário? Fala para isso. Falasse um pouquinho mais de como forma prática essa intervenção na sociedade e da rede, Tá. Assim, pessoal, vocês viram que eu coloquei na Constituição. Ela falou lá do responsabilidade da família, do Estado, que são os órgãos públicos, e a sociedade, somos nós aqui também. A Constituição ela saiu em 88. Em 90 saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele explicou ainda melhor. Ele falou família, Estado, sociedade e comunidade. O problema é que isso nunca saiu do papel. Nunca a sociedade fez a sua parte de uma forma mais global, como nós sabemos que tem que ser, E para isso nós estamos trabalhando com a ideia de mundo de regeneração, Nós seguidamente lemos obras como Transição Planetária e ficamos sonhando, quando é que vai chegar o mundo de regeneração? Ele vai chegar quando a maior parte da sociedade tiver, por exemplo, como nós aqui no domingo à
tarde preocupados com coisas assim. E nós sabemos que não é assim ainda. Né? Então, essa questão da rede de apoio à escola, a RAI, o que nós achamos interessante nisso é que é a primeira vez em 25 anos de Constituição, quase 25 de Estatuto, que nós estamos vendo uma sistematização, né, dessa obrigação da sociedade e da comunidade de trabalhar em rede na proteção da criança e do jovem. Então, dentro disso, a ideia é que cada escola crie a sua RAI, né? Essa siglazinha que significa Rede de Apoio à Escola, com representantes de dentro da escola e principalmente representantes do que existe no entorno da escola e também com representantes de pais, né? Com esse objetivo de trabalhar em todos os casos em que uma criança ou um jovem começa a faltar aula, né? Que isso nunca é uma doença em si. Infrequência escolar é como se fosse a febre no corpo. O que é a febre no corpo humano? Entrando aí na área do Fábio. Se eu estiver errado, me corrija. Né? A febre não é uma doença em si. Ela sempre é um sintoma de uma outra doença. Uma infecção aqui, uma inflamação ali. Né? Infrequência e evasão escolar é a mesma coisa. Então, quando começa a acontecer isso, é um outro direito que está sendo violado. Podendo ser até uma violação grave, como um abuso sexual, por exemplo. Então, nós estamos vendo aí uma sistematização de uma forma que pode colocar a sociedade para trabalhar nisso aí, que basicamente significa fazer uma caridade. Né? Isso aí não é mais do que fazer para o próximo aquilo que eu queria que fosse feito para mim, se eu tivesse naquela situação. Né? Nesse momento aqui, o Estado está presente, diretamente não está. Né? Indiretamente, nós temos alguns servidores públicos aqui presentes. Mas e se acontece um problema na frente do centro espírita agora? Se nós testemunhamos ali, por exemplo, um estupro, né? Ou uma criança usando droga, o Estado não está aqui, mas a sociedade está aqui. A sociedade sempre está presente. O Estado nem sempre está presente. Aí o tio pequeno burguês diz: ah, mas isso é caso de polícia, a polícia tem que me proteger. Gente, nem na Suíça a polícia consegue acompanhar todo cidadão 24 horas por dia. Então, o que nós estamos vendo na sistematização das redes de apoio à escola é a primeira vez, né, isso eu modestamente penso, né, é a primeira sistematização de uma forma de agir do mundo de regeneração. Né, colocando com base na escola, que é o órgão público mais importante, né, ele é sempre o maior órgão público do bairro. Não só isso, ele é o órgão público que trabalha com a parcela mais importante da população. Não sou eu que digo, é da Constituição que diz. Né? Encarando a escola dessa maneira, com essa importância, para fortalecer a escola e, ao mesmo tempo, colocar a sociedade e a comunidade, né, na sua obrigação, que está lá estabelecida há mais de 2 décadas e nunca saiu do papel. Então é isso que nós estamos ainda, né, trabalhando de forma incipiente, por assim dizer, né, é uma coisa nova. No âmbito disso também, né, por isso a imagem dessa revistinha que nós colocamos, né, o Movimento pela Paz CPET Araju surgiu dessas discussões da rede de apoio à escola, que é uma rede gigantesca de instituições, na qual a Federação Espírita tem um papel importantíssimo e fundamental, que é um momento em que várias instituições se deram conta de que
elas têm 90% da doutrina em comum, ou mais que isso, e só 10% de diferenças dogmáticas, por assim dizer. Mas que o substrato comum é o mesmo. Mesmo com organizações que nem são cristãs e que fazem parte dessa rede, oficialmente cristãs, como a Seixonoye e a Brahma Kumaris, que fazem parte. E então esse movimento está congregando dezenas de organizações que estão pela primeira vez trabalhando juntas com o objetivo da paz no ambiente escolar, como forma de chegar na família, reconhecida como o primeiro estágio de civilização humana, como nos disse lá a questão 793 do Livro dos Espíritos, 160 anos antes. Mais ou menos isso. Foi bom que eu consegui complementar com as coisas que eu não tinha conseguido falar. Pessoal, algum depoimento, alguma ideia? Temos aí também o pessoal do CAPS, o pessoal das escolas. Podemos fazer um debate. E é isso, quando trouxermos o CPT Araju para cá, nós vamos querer que a Casa Espírita aqui, a Fraternidade, outras oficinas também do CPT. Certo, pessoal? Então tá, a gente agradece muito a presença do João. Ele, como ele já explicou, ele precisa se retirar agora, por razões bem justificadas, e aceitas. Então, muito obrigada, João, mais uma vez pela tua presença aqui conosco, e a gente espera sempre contar com o teu apoio, aí, principalmente nessas reflexões aí sobre a dependência química. Agora, então, a gente vai passar. Só queria perguntar, Fábio, tu vai usar alguma coisa nesse sentido? Tá. E daí o João vai levar, vamos montar. E agora, então, a gente vai receber o Fábio, para ele falar sobre o papel da família para uma vida saudável, justamente procurando essa abrangência do ser integral. O Fábio, para quem ainda não conhece, ele é médico oncologista do CACOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia, que funciona junto ao Hospital de Caridade de Juí. É expositor espírita e participa aqui da Casa Espírita Chico Xavier. Tudo bem? Para uma vida saudável, já que estava todo mundo sentado, todo mundo levantar um pouquinho, espreguiçar, pelo menos um minutinho, Não vou cansado, não, vou ficar sentado aí. Senão vou ficar mais uma hora sentado com esse calor aí, Uma coisa de água. Quer tomar uma aguinha? Antes da gente começar. Desligar esse computador. Esse computador com os pés, cartão de crédito. Eu esqueci do meu jogo aqui. Aí eu não tenho que entrar lá hoje, eu vou ter que instalar no Office. Fazer um Windows, sei lá o que. Eu instalei para a Patrícia, Não, mas eu consegui botar os desenhos também no Office. Aí eu testei esses negócios também. Não, eu vou para aí, eu vou em 15 minutos, eu já presente, todo mundo acordado, então vamos
para. Não existe campeonato de escavação. Complementar fácil. Bom, pegando o gancho então a palestra do João, que focou muito na questão da construção da rede, no sentido de nós nos articularmos contra essa epidemia que hoje é o problema da dependência química, e sem dúvida é um problema de saúde pública, né? Porque a gente tem que começar a encarar a dependência química dessa maneira. Isso torna cada vez mais fundamental o nosso conceito de quanto a família tem que estar engajada nesse meio. Para nós chegarmos a dar esse apoio para a escola, no sentido de articular essas redes e que se possa trabalhar então a sociedade nesse problema tão grave que é a dependência química, nós temos que entender então como a família pode participar, mas principalmente como ela está articulada nesse momento. Isso é muito complexo porque, antes de mais nada, chama a atenção o que eu como médico, né, trabalhando com pacientes no SUS, o João como promotor, professores, todas as pessoas que estão vinculadas aí com algum tipo de serviço público, sentem a necessidade de também sair de dentro dos seus ambientes de trabalho e poder fazer algo a mais. Exatamente porque nós nos deparamos com a nossa impotência diária de resolver os problemas. Cada dia a gente, pelo contrário, vê os problemas se avolumando, consegue perceber que o nosso sistema não consegue resolver todos esses problemas e a gente fica se perguntando o que fazer de diferente, como é que nós podemos atuar para modificar isso. O meu exemplo é bem marcante, como oncologista, talvez a droga, a droga que eu mais me deparo todos os dias é o cigarro. E quantas pessoas ainda fumam? Quantas vezes eu me deparo com a situação de pessoas fumando em frente ao hospital, pacientes fumando quando vêm fazer o seu tratamento, familiares fumando junto aos pacientes. Entra um paciente com câncer de pulmão e a gente observa que todo mundo da família fuma. Como é que se tratam essas pessoas? Como é que se consegue estimulá-las e mais? Oferecer um tratamento que possa ser resolutivo dentro de todas as dificuldades que nós temos, que começa dentro do ambiente familiar e passa pela questão da educação e depois se amplia então para a questão da saúde. Então a família acaba sendo esse núcleo fundamental que faz esse elo de ligação entre a pessoa e a sociedade. Então, entre a pessoa e a sociedade, nós temos toda a estrutura familiar que pode trabalhar a favor ou contra. Para quem é espírita e quem acredita, então, na imortalidade da alma e entende que essa passagem aqui é um aprendizado, uma escola, nós entendemos que dentro dessa passagem a família é a nossa principal escola, é o nosso principal aprendizado. Nós costumamos a falar que nós temos que amar o próximo, né? E esse amor ao próximo, ele vai fazer com que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir. Quem é o nosso próximo mais próximo? É o paciente africano que está com ebola, né, a milhares de quilômetros daqui, que é importante sim, da qual nós precisamos ter todo tipo de compaixão, ou é a pessoa que está convivendo comigo e que precisa também do meu amparo e do meu auxílio? Hoje nós vivemos numa sociedade muito perturbada pela questão da ansiedade e da pressa. Nós vivemos uma síndrome chamada de síndrome de pensamento acelerado, onde nós não temos mais tempo para nada, e onde as pessoas se queixam o tempo inteiro. Eu não tenho tempo de ficar com a minha família, eu não consigo dar conta de todo o meu trabalho, eu não tenho tempo de cuidar do meu corpo, da minha alimentação, de fazer ginástica, de cuidar da minha parte psicológica e da minha parte espiritual. Por quê? São inúmeras as coisas para se fazer. Mas onde é que surge então o vazio existencial dentro de toda essa correria? Surge na completa falta de vivência de todas as experiências que nós vivemos. Porque a gente passa o dia inteiro
leva o filho na escola, busca o filho na escola, vai no supermercado, tem que abastecer o carro, fica preso no trânsito, tem que sair correndo, tem conta para pagar, tem pessoas para visitar, tem um monte de atividades para fazer, o trabalho, né, cada vez mais assoberbado, e a gente recebe coisas pelo e-mail, pela rede social, pelo telefone, e aquilo vai se avolumando, vai nos gerando uma angústia, uma ansiedade, e a gente chega no final do dia e se dá conta de que nós passamos o dia inteiro fazendo coisas e que não nos trouxeram vivência. A gente não tem nada para contar. Como é que foi seu dia hoje? Eu paguei conta, eu levei os filhos para a escola, passo para o dia seguinte. Como é que foi o seu dia hoje? Eu paguei conta, eu levei meu filho para a escola, eu estava atarefado no trabalho. O que você vivenciou? Quais foram as experiências que vocês tiveram? Em família, dentro do ambiente doméstico. Meu filho fica o tempo todo ligado, ligado na internet, eu também estava lá, no meu computador, fazendo outras coisas, e a gente não dialoga mais. A gente não consegue mais conversar sobre essas circunstâncias, a gente não sabe mais como é que a pessoa está vivendo, quais são suas angústias. Se a pessoa vem tentar conversar com a gente não tem tempo para escutar, porque a gente só quer falar, a gente não quer escutar ninguém, a gente não tem tempo para poder escutar, então a gente fala pelos cotovelos e tenta liberar também a nossa ansiedade, a nossa angústia. Nós somos uma sociedade de pessoas doentes do ponto de vista psicológico, exatamente porque a gente não sabe lidar com a velocidade da vida contemporânea. E por quê? Basicamente porque nós não lidamos com o nosso vazio existencial. E aí, quando a gente se dá conta da nossa solidão frente a essa vida tão corrida, e isso acaba sendo paradoxal, nós caímos então nesse vazio existencial, e essa é a porta aberta para a dependência química. Essa é a porta aberta para a gente procurar fugir da realidade. E aí nós precisamos do quê? Precisamos nos divertir. E nos divertir está ligado diretamente com o quê? Com o uso de algum tipo de substância, para que a gente possa liberar essa ansiedade, seja pelo cigarro, seja pelo álcool, que são as drogas socialmente aceitas. Agora a maconha, está sendo propagada e liberada para uso não só medicinal, mas uso terapêutico em países como o Uruguai, como os Estados Unidos, como o México, e que vai ser porta de entrada para outras drogas ilícitas. Então, vejam, o problema da dependência química vai crescer, muito provavelmente, pela nossa permissividade frente a todo o uso desse tipo de substância. Mas como é que eu vou me deparar com a realidade o tempo todo, vou estar o tempo todo só? Bom, a palavra diversão, ela vem do termo divergir, que significa o quê? Fuga da realidade. Quer dizer, eu preciso esquecer os meus problemas, desviar dessa realidade, porque ela é insuportável para mim. Por que eu preciso estar de férias, às vezes numa bela praia, numa piscina maravilhosa, eu preciso beber? Será que aquela realidade é tão insuportável? Ou será que os meus pensamentos, então, começam a se deparar com a minha consciência de que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Eu estou aqui vivendo uma vida que ou eu estou correndo de um lado para o outro desenfreadamente, sem saber para onde eu vou, ou pior, eu estou correndo atrás de conquistas e buscas materiais onde a gente não sabe exatamente o que a gente quer alcançar. Porque aí o meu objetivo é comprar um carro zero, eu compro aquele carro zero e eu vejo que não é aquilo. Aí eu quero uma casa, depois eu quero, sei lá, uma lancha, um iate, viajar, enfim, e acabo não me dando conta do que está acontecendo à minha volta. Quando na realidade a nossa consciência ela tem que despertar para a nossa necessidade, que é de estarmos aqui vivendo com um propósito. Qual é o propósito da nossa existência? O crescimento e a evolução. Através da prática do bem e através da oportunidade de nós servirmos esse planeta. Por isso que nós estamos aqui num domingo à tarde. Por isso que nós, dentro do nosso trabalho durante a semana, que já é pesado, não nos damos por satisfeitos. Precisamos estar aqui hoje discutindo algo, uma coisa a mais. O que mais nós podemos fazer para englobar tudo isso?
O que mais nós podemos fazer para ajudar esse mundo que está tão errado? O que mais nós podemos fazer para modificar a situação que nós nos encontramos? Porque ninguém pode dizer que vai ser feliz, e essa busca da felicidade é uma outra utopia que nós vivemos, tendo irmãos ao nosso lado vivendo na mais completa miséria e ignorância. A prova disso é que o fato de nós nos isolarmos cada vez mais em casas que são fechadas, cercadas, tentando deixar a violência do mundo para trás ou de lado, ela não nos isola disso. Porque nós nos deparamos com isso a todo momento. Nós nos deparamos com lixo na rua, com a ignorância de pessoas que não têm o mínimo de educação para poder conviver em sociedade, com a violência contra as pessoas. Então isso nos machuca. E aí nós nos perguntamos o que nós podemos fazer. Então a família vai ter duas possibilidades aqui bem reais. A primeira é trabalhar a questão da prevenção, para que a gente possa então criar pessoas de bem através dos nossos filhos para um futuro melhor. O segundo é na questão do tratamento, onde nós vamos então atuar de maneira presente e significativa, tentando recuperar as pessoas que já estão passando por um processo de doença através da dependência química. Falando em questões de prevenção, nós nos damos conta do seguinte: nós somos responsáveis por aquilo que nós passamos para os nossos filhos, seja através das coisas que nós falamos, mas principalmente através das nossas ações. Então não adianta nada eu dizer para o meu filho: olha, você tem que ter uma alimentação saudável, se na hora das refeições eu só como porcaria. Não adianta dizer nada para o meu filho: olha, você não pode fumar, se eu fumo. Não adianta dizer para o meu filho: olha, você vai sair, você não vai beber, se eu tomo cerveja no almoço, se eu chego em casa preciso tomar uma cerveja, se toda reunião social ela é banhada a bebida alcoólica. Então a criança está crescendo. Eu estava esses dias parado, esperando alguém, minha filha na escola, e passou uma mulher arrastando uma criança, e ela tinha uma lata de cerveja numa mão e um cigarro na outra, e arrastando aquela criança. Bom, que aquela criança vai aprender o quê? Bom, quando eu for adulta, beber e fumar é normal, e é esse o caminho que eu vou seguir. Então, os exemplos que nós colocamos, e mais, a maneira como nós também respeitamos tudo isso. Porque como é que se formam os fumantes? Em que idade as pessoas começam a fumar? Converse com as pessoas que fumam a longa data. Começam a fumar com 10 anos de idade. Meu pai fazia cigarro para mim na colônia, fazia cigarro de palha, minha avó fumava e me ensinou a fumar também. Meu pai me ensinou a fazer churrasco, então a gente tinha que ter um aperitivo antes do churrasco, uma cerveja depois. São os exemplos. E a porta de entrada, então, ela se abre ainda mais, porque nós passamos por um período de muita permissividade, onde os pais, eles não são mais pais, eles passam a ser parceiros e amigos dos seus filhos, e achar que, bom, ele tem que experimentar de tudo, ele tem que aprender com a vida o que é bom e o que é ruim. E aí então se abre uma porta enorme para que, se essa pessoa tiver no seu componente genético, e a gente sabe quanto isso é importante, a predisposição à dependência química, ele vai se tornar um dependente químico também. E depois, como é que se sai disso? Depois que a gente entra nessa enrascada, como é que a gente sai? Está aqui o João, o promotor, trabalhando também nas suas horas de folga, na casa espírita, floresta. Por quê? Porque ele percebe que as armas que a gente tem, e que são os instrumentos do Estado, eles são ineficazes para a gente lidar com tudo isso. Tentem se inscrever num grupo para parar de fumar. Um grupo que vai auxiliar vocês no sentido de dar medicação, apoio psicológico, que você vai poder participar de algum grupo de apoio. Se existir algum, as vagas são limitadíssimas, e desses grupos, de cada 20 pessoas que se inscrevem, só um termina. Então, como é que se consegue se livrar disso? Aí vem o papel importante da família. A família reconhecendo a dependência química como um problema de saúde, que pode ter cura ou não, e isso vai depender muito
do tratamento que a gente vai empregar dentro disso tudo, mas que fundamentalmente é uma doença e que tem que ser encarada e tratada como tal. E qual é o cenário que a gente vê? A família descobre, às vezes negando, né, durante muito tempo, mas até que o problema acaba se tornando tão grande que a família tem que se mobilizar. A família então procura auxílio, procura algum tipo de tratamento, interna a pessoa, que acaba internando para tentar um tratamento que seja mais eficaz. Na primeira oportunidade que essa pessoa sai do tratamento e recai, a família diz: bom, não tem mais jeito, né? Ele não tem vergonha na cara, né? Ele não adianta mesmo, ele não vai parar, e a família vai cansando. Mas vem cá, quando nós temos um doente com câncer e esse doente faz um tratamento e fica bem, e depois essa doença recai, nós abandonamos essa pessoa? A gente vira as costas para ele? É óbvio que não. Agora, na questão da dependência química, é muito comum nós observarmos as pessoas desistirem desses familiares, porque consideram o fardo muito pesado, que consideram a situação muito difícil de ser contornada, porque aquilo, na verdade, as pessoas começam a se dar conta de que esse é um processo longo e demorado, na qual nós vamos passar por várias e várias situações de dificuldade. Nós vamos tropeçar, nós vamos ter que levantar, nós vamos ter que aprender a cada dia, sempre tentando imaginar de que forma nós podemos lutar contra essa doença. E aqui, então, você entender que a vida não termina aqui, você entender que essa existência faz parte de todo um processo e que nós vamos carregar conosco, depois de partir dessa existência, todas as nossas conquistas, sejam elas positivas ou negativas, nós começamos a perceber que nós vamos carregar também os nossos vícios e as nossas dependências. E é por isso que quando a gente se depara com um paciente com câncer de pulmão, que tem apenas poucos meses de vida, e que a família, né, se diz: doutor, agora não adianta mais querer fazer com que ele pare de fumar, né, e vai morrer igual, né? Não, ele vai. É bom ele parar de fumar. Por quê? Porque ele já vai estar se livrando do vício, porque senão ele vai carregar essa dependência junto para outras existências. Então vejam a complexidade, né, que é a dependência química como um problema de saúde. E vejam bem, quando nós estamos com um problema sério, quando nós, ele mostrou o vídeo, né, do Fábio Assunção, quando nós estamos com um problema, o que acontece com os nossos amigos? Somos, né? E quantos amigos a gente tem? Dá para contar uma mão só. A gente, quando está de festa, a gente tem um monte de parceiros. Eu tenho a turma das quartas-feiras que eu faço churrasco, eu tenho a turma das quintas que eu jogo futebol, né? Tem o pessoal do trabalho, tem o pessoal do meu clube que me dá força, né? E quando está tudo bem, eu estou lá pagando cerveja para todo mundo, está todo mundo do meu lado. Mas quando a coisa aperta, essas pessoas somem. E quem é que fica próximo da gente? Quem é que dá suporte para tudo isso? É a família. Então, somos nós. Somos nós que vamos ter que suportar e dar toda a base para essa recuperação. E se nós não estamos sólidos na nossa fé e na nossa crença, se nós titubeamos, e mais, se nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui, que tipo de suporte a gente vai poder dar? Como é que eu vou querer que alguém se recupere de uma dependência química, por exemplo, do alcoolismo, se eu vou continuar bebendo? Se essa pessoa então vai ter que conviver dentro desse meio e vai se deparar sempre com situações de risco. Então, nós temos que nos moldar para essa situação. E nós temos que dar o exemplo. Vocês acham que numa festa de criança, um aniversário de criança, precisa ter bebida alcoólica? Vocês acham que numa festa de 15 anos, a festa de 15 anos tem que ser regada a bebida alcoólica? E qual é o exemplo que a gente está passando? Esses dias nós fomos, eu e a Patrícia, numa festa de criança, e a gente ficou realmente, né, meio constrangido até.
que a determinado ponto da festa os adultos estavam todos embriagados, né? Já estavam aquela coisa de dançar já, né? Com a gravata na cabeça, de tarde, né? E as crianças às vezes meio perplexas, né? Do que elas estavam convivendo, né? Aquela situação ridícula, né? E que as pessoas acham normal. Cara, festa então tem que botar para quebrar, né? Botar para fora. Porque a minha realidade é tão insuportável que qualquer oportunidade que eu tenha de poder fugir, eu vou me agarrar com as duas mãos. Só que isso começa no fim de semana, começa com um evento social. Depois começa quando? Até às 6 da tarde. Eu aguento até às 6 da tarde, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa. Mas bateu 6 horas da tarde, não quero nem saber. Até que ela não aguenta mais. Até que ela precisa usar isso, né? Nos intervalos, começa a beber para poder trabalhar. E aí a gente se dá conta da doença que já nasceu imensa. Cigarro. As pessoas que fumam hoje, né? O desespero, né, dessas pessoas. As pessoas vêm para consultar e às vezes, sabe como é que é médico, né? Por isso que a gente diz que não chama de doente, chama de paciente, porque os coitados estão sempre esperando. Vocês estão lá na sala de espera, tem consulta marcada, sei lá, às 4 e você vai atender às 6. Então o cara já está lá na sala de espera sem fumar há 2 horas, pelo menos. Ele entra na sala louco. Bom, você diz para ele assim, ó, você tem isso, isso. Tá bom, doutor, ele já vai pegando as receitas, assim, já vai saindo, né? Você não quer me perguntar mais nada? Não, é claro, a abstinência, né? Já está quase pulando pela janela. É triste. Então, como é que a pessoa sai disso? Sozinha? Com vergonha na cara? Se é uma dependência? Eu costumo dizer que talvez esse seja o verdadeiro inferno, né? Você ficar escravizado por uma substância e depender dela até mesmo para fazer as coisas mais simples. Então a gente só consegue sair disso, primeiro, quando a gente se dá conta, tem plena consciência de que está passando por um problema e isso é uma doença. Então a gente tem que respeitar e não pode negligenciar isso nunca, mas principalmente quando a nossa família também entende isso. E para isso nós precisamos educar os nossos familiares. E quem trabalha com dependente químico sabe quanto isso é importante. Quanto é importante todo esse tipo de envolvimento. Porque às vezes a gente está lá com o doente perto da gente e a gente consegue fazer todo o tratamento e dar toda a atenção que ele precisa. E ele melhora, ele consegue ficar longe. Mas aí ele vai voltar para o meio que ele vive. E se essa realidade ela for muito dura, muito cruel, ele vai recair. Ele não vai conseguir se sustentar. Por quê? Porque as pessoas não vão dar bola, porque as pessoas não vão entender, ou porque, na grande maioria dos casos, esse ambiente ele também vai ser um ambiente doente, e que ele vai ter que se inserir. E ele vai estar fragilizado, ele vai estar recém reiniciando a sua caminhada, e ele vai cair nas situações de risco. Então, identificar essas situações de risco, preparar a família, né, para dar esse suporte. E isso se faz com auxílio profissional, com suporte médico e psicológico, com a educação e o cuidado da família e, fundamentalmente, já que a gente está aqui na casa espírita, de nós termos fé e sabermos exatamente qual é o sentido da nossa existência. Porque aí o trabalho, né, e uma ocupação vai nos libertar. Quando nós nos damos conta de que a nossa vida faz sentido, que nós temos condições de poder prosseguir a nossa vida de alguma maneira. Tem um exemplo bem marcante que é um grupo de dependentes químicos em São Paulo, que ex-dependentes químicos conseguiram melhorar e ficaram no grupo para ajudar os novos dependentes químicos que estavam chegando. E eu fico imaginando quanto isso deve ser forte, né? Porque você está ali engajado num trabalho, auxiliando o próximo, fazendo ele sair daquela situação de sofrimento que você já passou, isso deve te fortalecer muito. Então, as famílias precisam ter noção de que, precisamos encarar o problema de frente. Precisamos entender que nós passamos por esse vazio existencial,
e esse vazio existencial é um problema coletivo, ou seja, todos nós estamos mergulhados nesse risco, que ele é diretamente relacionado à vida que nós estamos vivendo agora. A busca incessante da felicidade, sem saber exatamente o que é felicidade. Então nós queremos ser felizes, mas o que é ser feliz? Qual é a situação que nos torna felizes? A felicidade está nas coisas materiais? A felicidade é uma coisa duradoura? Ou a felicidade é um estado, é um momento? São situações que nós passamos durante todo o dia e que às vezes a gente não consegue mensurar. Então vamos falar um pouco de prazer, porque na verdade todos nós buscamos muito a felicidade pelos prazeres cotidianos. Querem um prazer mais comum do que a comida? Então, nós sentimos prazer, por exemplo, em comer um pedaço de torta de chocolate. Pensem na torta de chocolate, aquela preferida de vocês, ou a torta preferida de vocês, tá? Que a sua mãe faz, que a avó fazia em casa, né? Que nos remota uma infância feliz. Quando a gente come um pedaço dessa torta, putz, é maravilhoso, né? É muito bom. Agora, quando a gente come o segundo pedaço, na sequência, né? Já não é tão bom assim. O terceiro pedaço, a gente já está empurrando o prato, né? Diz chega. Então, quer dizer, aquele prazer ele nos traz felicidade, mas essa felicidade é relativa. Assim são as coisas do nosso dia a dia. Agora, pensem quando a gente passa por uma situação de dor e sofrimento. Uma doença que possa ameaçar a nossa vida, uma perda, né, que ela às vezes pode ser irreparável naquele momento. Aí a gente se dá conta de alguns momentos da nossa vida onde dá tudo em paz, né? Onde a gente está sentado na nossa casa e pensa, está todo mundo bem, ninguém tem problema de saúde, está todo mundo em paz, né? Ninguém está brigado com ninguém. Está aquela tranquilidade dentro de casa. E aí sempre alguém vai te dizer, puxa, que tédio, né? Que tédio. Porque a gente não se dá conta que a felicidade está nas coisas simples, nas coisas pequenas do dia a dia, onde nós conseguimos então fazer com que as coisas funcionem dentro de toda essa perturbação que nós vivemos. Porque nós ainda buscamos a felicidade em coisas que sejam espetaculares ou surreais, quando na verdade elas estão nesses gestos simples, na possibilidade de auxiliar alguém doente, de alguém que esteja em recuperação, na possibilidade de auxiliar um amigo que esteja passando por dificuldade, que venha, que converse contigo, que espere apenas um simples abraço ou a compreensão de você poder sentar e escutar essas pessoas. Vejam, sentar, né? Sentar. Eu estava participando de um simpósio esses dias que o médico colocava que quando você vai conversar com o paciente, o simples gesto de sentar para conversar com o doente faz com que a percepção do tempo dele seja que você passou o dobro do tempo do que realmente você passou. Então você pode passar o mesmo tempo sentado ou de pé. Se você ficar de pé, né, o paciente vai achar que aquilo passou rápido. Agora, se você sentar, aquele gesto simbólico de você dizer, olha, eu me preocupo com você, faz toda a diferença. Então, dentro disso tudo, vejam as inúmeras oportunidades que nós temos de trabalho e auxílio no nosso dia a dia. E vejam como a pressa nos atrapalha e nos perturba. Então, se nós queremos ajudar alguém nesse processo de recuperação, e falando aqui mais uma vez desse núcleo tão importante que é a família, nós precisamos então cuidar da nossa saúde e da saúde desse pequeno grupo. Como é que se faz isso? Então, dentro de casa, fazendo as refeições juntos, tentando estar todos juntos à mesa, tentar termos momentos onde a gente possa ter algum tipo de conversa saudável, saber como é que foi o dia dessa pessoa, proporcionar que ela possa contar, né, e falar dos seus problemas, poder escutar os seus problemas. Nós homens temos muita dificuldade nisso, né, de escutar. E mais, criar espaços dentro da nossa casa onde a gente possa também trazer os ensinamentos cristãos, que independente da religião que a gente pratique, vão ser fundamentalmente os mesmos.
que é a possibilidade de, primeiro, nós entendermos a nossa vida, nós entendermos a nossa existência e nós sabermos de que maneira nós podemos, então, viver melhor. Nós sempre colocamos que o espírita está longe de ser aquela pessoa perfeita, mas que a vivência espírita nos ajuda a querer se tornar uma pessoa melhor a cada dia. De que maneira? Chegando no final do dia e perguntando: como é que foi o meu dia hoje? Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito em prol do bem do próximo? O que eu posso fazer amanhã para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? Então a gente pega e se dá conta. Hoje eu me dei conta disso, foi assim, toda a perfeição, como a consciência ela começa a trabalhar. Eu cheguei no hospital, vocês imaginam, estava vazio o estacionamento, tá? E tinha um lugarzinho ali perto da sombra, e eu mirei naquele lugar, quando alguém deu uma ré, assim, quase bateu no meu carro, então eu desviei um pouco e estacionei na vaga do lado. E saí. Quando eu cheguei, dei 5 passos, eu vi, estava vazio o estacionamento, tá? Mas eu vi que eu não tinha colocado o carro bem na vaga, eu tinha atravessado assim, né? Aí eu fiquei dizendo, puxa, eu fiz o correto. A minha consciência me comprovou, voltei, manobrei, deixei o carro bem na vaga, exatamente por quê? Porque nós precisamos dar um exemplo. Eu poderia dizer, o estacionamento está vazio, que se dane, mas eu estou aqui, gente, falando um monte de coisas. E se eu sair lá fora e fizer exatamente ao contrário, que exemplo eu estou dando? Então, esses exemplos também são fundamentais dentro da grande estrutura que é o pilar que dá toda a sustentação para a nossa sociedade, que é a família. Então, se nós terceirizamos todos os problemas para a escola, que é muito louvável a preocupação de se formar uma rede, mas assim, pobres professores, pobres professores, pobre educação, porque ela tem que sustentar tudo. Ela tem que sustentar o fato de um país que não se preocupa com a educação, professores mal remunerados, escolas caindo aos pedaços e cada vez com maior número de funções. Quando não muda o governo e alguém resolve descobrir novamente a pólvora e muda tudo. Então não existe continuidade nos nossos projetos. Então, se além disso nós quisermos terceirizar toda a responsabilidade familiar para a escola, vai ficar muito pesado. Então, isso começa dentro da nossa casa, dentro do grupo que nós vivemos, pelos valores que nós praticamos. E principalmente assim, todo mundo preocupado com saúde, Então a dica é, como se manter saudável? Cuidando dos nossos hábitos, cuidando dos nossos hábitos alimentares e cuidando principalmente da maneira como nós lidamos com as substâncias que podem gerar dependência. Remédios, remédios que são remédios controlados. Você chega por aí e pergunta, quem toma antidepressivo? Quando no final da palestra alguém te pediu uma receita, Quantos tomam Rivotril para dormir? Gente, hoje um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é a dificuldade de dormir. A pessoa não consegue relaxar a ponto de poder dormir, porque passa o dia inteiro correndo, e quando bota a cabeça no travesseiro, a cabeça começa. Começa a ter os problemas que tem, tudo que não fez, tudo que não gostaria de ter feito e não fez, tudo que não resolveu, e ela não consegue dormir. E ela começa a querer dormir à base de medicamentos. Às vezes a gente se ilude, vê tanta impunidade por aí, vamos falar em épocas aí de Petrolão, de Petrobras, e acha que essas pessoas que roubam, desviam, que a gente sabe que infelizmente não vão ser punidas, porque não existe uma justiça dos homens ainda eficaz no nosso país, que essas pessoas dormem tranquilas, que essas pessoas vão conseguir botar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Isso também é uma ilusão, porque um dia a consciência também vai cobrar o seu preço, como cobra o preço de cada um de nós. Então, como nós estamos lidando com a nossa vida? Que exemplo nós estamos dando para as pessoas dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho? De que maneira nós podemos atuar de maneira mais significativa para que a gente possa então mudar esses conceitos e onde está a solução dos problemas do nosso país? Nas crianças do futuro, na maneira como nós
podemos conduzir tudo isso. Né? A maneira como nós pensamos que deva ser uma educação melhor, uma educação mais saudável, criando crianças seguras e sabedoras daquilo que elas querem para si, daquilo que é certo e errado. Um psiquiatra contava, uma determinada oportunidade, uma situação de uma escola americana que criou um concurso para as crianças, onde ia ter uma tarefa e quem desempenhasse aquela tarefa ia ganhar uma viagem para Disney. Bom, todas as crianças da escola se inscreveram. Chegando lá no dia, qual é a tarefa? Você tem que atravessar esse riacho aí cheio de crocodilos famintos. Né? E as crianças recuaram, disseram, não, nós não vamos, mas por quê? O crocodilo vai me morder, vai me matar, né? vai me fazer mal, então ninguém quis. Essa é a percepção que as nossas crianças têm que ter das drogas. Por que elas não podem ter esse conhecimento precoce de que isso faz mal? Por que elas podem saber que um animal feroz pode matá-los e que a droga também, elas não podem saber que a droga também pode matá-las? Então esse ensinamento ele vem de dentro de casa. Agora, se nós negligenciamos isso, se nós encaramos isso com desdém, só uma cervejinha aqui, um cigarrinho ali, né, um remedinho lá, então ela vai aprendendo que aquilo é certo também. Então elas têm que estar seguras para que no momento que essas substâncias forem oferecidas para ela, primeiro, não começar a oferecê-las dentro de casa, óbvio, né? É o erro que a grande maioria das pessoas comete, mas que quando isso for oferecido para elas na rua, no seu grupo de amizades, elas possam também ter segurança de dizer não, eu não quero. Por quê? Porque isso me faz mal. Agora, se ela for insegura e ela titubear, alguém vai insistir e elas vão acabar experimentando. E aí também vem a grande questão de conceito, né? Mas eu conheço um monte de gente aí que bebe só nos fins de semana e nunca ficou viciado. Mas a gente sabe que a dependência química ela é fundamentada em predisposição genética, que muitos de nós devam ter. Como é que a gente sabe se tem predisposição ou não? Nós ainda não temos como mensurar isso. Agora, então, será que não é melhor não arriscar? Será que vale a pena o risco? Ou será que então eu vou lá provar, vou me tornar dependente e depois vou ter toda essa dificuldade de poder sair? Então, criarmos crianças sabedoras do que querem, seguras, criarmos crianças que entendam o significado da nossa existência, o que realmente tem valor e o que pode ser deixado de lado, né? O que essas crianças têm que almejar para o futuro. Fundamentalmente trabalharmos na educação para entregarmos essas crianças na escola com noções de respeito, né, de ética, de moral, e isso se adquire dentro de casa. Então essa é fundamentalmente a responsabilidade da família, e esse é o desafio que nós temos para as gerações futuras, e isso tem que começar conosco já, imediatamente. Como? Nos policiando de que maneira nós estamos vivendo, de como nós podemos nos melhorar, nos aperfeiçoarmos, seja pelos nossos hábitos, pelas nossas práticas, pela maneira como nós estamos lidando com as nossas relações domésticas, porque isso vai refletir no futuro que nós sonhamos de um país melhor, de pessoas mais educadas, mais seguras. Mas existem países, e o João citou aqui a Suíça, onde o índice de dependentes químicos é muito alto. Aí vem fundamentalmente a fé, né? A crença em algo, a crença de que a vida faz sentido, que nós não estamos aqui apenas em busca de posses materiais, mas que nós queremos sim a nossa realização íntima. E isso se consegue como? Através do trabalho do bem, através da caridade, que não é só a caridade material, mas fundamentalmente a caridade moral, e principalmente a possibilidade de nós nos tornarmos pessoas de bem, sabendo que é através do nosso trabalho, do nosso exemplo, é que nós vamos conseguir modificar a sociedade. Esse é o desafio da família moderna, a qual nós convocamos todos vocês a poder também
discutir, a enfrentar, a modificar. Deixar um pouco dessa pressa de lado e criar espaços dentro do nosso dia, dentro da nossa rotina, onde nós possamos prestar atenção no que está acontecendo dentro da nossa casa e podemos melhorar também isso, criando um ambiente mais saudável, onde a gente possa conversar, onde a gente possa muitas vezes desligar o computador, onde a gente possa entender que nós temos vários momentos, por mais corrida que seja a nossa vida, onde a gente pode sentar em família, conversar sobre os nossos problemas, conversar sobre tudo que está acontecendo, exemplificando e refletindo e fazendo com que as pessoas entendam, que nós possamos entender também de que maneira nós podemos atuar de maneira significativa. Eu me recordo bem como isso é um aprendizado do Dia dos Pais do ano passado, não, desse ano, dos pais desse ano. Eu estava na escola, esperando então a apresentação da minha filha, e o horário marcado para a apresentação era 6 da tarde. Então naquele dia, obviamente, eu cancelei as coisas bem antes, porque você sempre pode se atrasar. Estávamos lá esperando, começou a apresentação, eram 6h10 quando entrou o pai gritando: mas como vocês começaram a apresentação sem mim? Eu só me atrasei 10 minutos, né? E vocês acham que eu não tenho mais o que fazer? Eu estava trabalhando, então eu me atrasei, e agora como é que vai ficar e tal? No meio da apresentação, atrapalhou a apresentação das crianças, porque alguém tirou ele de lá para acalmá-lo. O que ele está passando para o filho dele? Chegar atrasado é correto, que ganhar as coisas no grito, né? Você deve resolver as coisas no grito, e que eu sou mais importante do que toda a coletividade, né? Então, essa criança vai achar que aquilo que o pai dela fez, né, possa ser certo, né, e como uma justificativa. E nós ficamos olhando, e cá, todo mundo desmarcou um monte de coisas para poder estar aqui, né, porque para nós era fundamental e importante que a gente estivesse nesse momento. Então, vejam como os valores, eles pesam para a formação da pessoa de bem no futuro. Isso começa no nosso exemplo, dentro da nossa casa. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar na tarde de hoje, para todos nós que estamos preocupados e tentando trabalhar nessa doença tão grave, nessa epidemia que é a dependência química. E agora então fico à disposição para perguntas, para que a gente possa avançar um pouquinho mais sobre o tema. Uma fala que você fez no início, quando você falou que chega um paciente, toda a família quando você vai falar com o paciente, você que é espírita também, que é médico, mas é espírita, sabe que muitos problemas do espírito afetam a saúde do corpo. Como que você faz, aliando esse conhecimento que eu espírita, a medicina, por exemplo, quando for falar, não sei se você sabe, como que você faz? Essa é uma curiosidade. Como você faz para colocar para essa pessoa que ela para de fumar, isso vai ser importante para ela? Porque eles têm que ter uma explicação, né? Que você sim, mas você mescla a parte espiritual com a medicina, como você usa um outro. Você é um ser só. Você é um médico, mas você, além de ser médico, você explica, homem, pai. E você você usa exatamente todo esse teu conhecimento, mas fundamental, respeitando a crença de cada um. Então a questão aqui basicamente trabalhando com a angústia de toda a família, né? Porque a pessoa que está ali sentada doente, ela está ali e a gente já sabe tudo que ela precisa fazer. Mas os que estão à volta estão com o olho desse tamanho, porque eles sabem que os próximos são eles. Então o que eu faço? Eu disse, olha, ele precisa parar de fumar, mas ele não vai conseguir se vocês não pararem também. Aí todo mundo, vocês já tentaram parar de fumar? Uns sim, outros não, e a gente não sabe o que fazer, então eu já dou um tratamento para parar de fumar e tento, né, encaminhar todo mundo. Todo mundo, porque aí você já trata com a angústia de todo mundo e você consegue tratar aquele grupo. Porque se um só tentar, ele não vai conseguir. Porque dentro desse ambiente ele vai pegar os outros fumando e vai acabar fumando novamente também. E aí eu já boto todo mundo no compromisso, né? E todo mundo chama a responsabilidade para todo mundo.
E da próxima vez que eles vierem, eu vou cobrar todo mundo. Está lá anotado na ficha, né? Você tentou, mas ó, todo mundo é da família, você fuma também, então vão ter que parar de fumar todo mundo. Então você faz com que eles também, né, assumam esse compromisso e se envolvam no tratamento. Então isso faz toda a diferença e aí ninguém pode querer, mas doutor, agora ele vai morrer mesmo, então não adianta. Não, pelo contrário, né? Ele vai ficar com o pulmão mais limpo, ele vai melhorar suas resistências, ele vai. Não precisa nem falar em vida após a morte, né? Eu tenho que respeitar isso. Hoje você não é, mas a maioria que talvez a gente conheça, aqui na cidade de nós, talvez sabe que vocês vivem. Sim, sabe. Mas aí o próprio paciente já, doutor, terminou a consulta? Sim. Então eu queria saber mais assim, sobre vida após a morte. E eles perguntam, né? E aí você pode colocar, bom, então encerrei, né, o trabalho que eu tinha até aqui, posso ir um pouco a mais. Então se ele quiser, ele pede, né? Isso é bem comum. Ou a pessoa ela entra no assunto assim, o senhor dá palestra, né? Eu vi ali no folderzinho, o que o senhor acha e tal, e você pode trabalhar um pouco mais sobre isso. Então a pessoa te mostra o caminho. E o importante é como a gente vai também aos poucos se dando conta. Nós tínhamos lá na nossa casa uma pessoa trabalhando lá, fazendo uma calçada, e essa pessoa fumava. E aí todo dia entrava e saía aquela pessoa fumando, né? Eu conversei com a minha esposa Patrícia e disse, vou ter que fazer alguma coisa, não posso ficar parado aqui vendo, né? Aí eu consegui uma amostra grátis de remédio para parar de fumar e cheguei para o cara e disse, me leva mal, mas eu sou um oncologista, tu está fumando aqui, né? Na minha cara aqui, então eu tenho que fazer alguma coisa. Quer parar? Social. Você quer parar de fumar? Mas eu não sei como fazer, né? Em desespero, não, está aqui o remédio. E até aí, o tempo que ele ficou com a gente ali, ele realmente ficou sem fumar. Depois eu acho que ele voltou a fumar, né? Infelizmente nós encontramos ele por aí. E até engraçado, né? Vocês vejam quanto é o problema, né? Porque a pessoa ela te enxerga e ela foge, ela sai correndo, de vergonha. De vergonha. É a vergonha, e por isso que muita gente não tenta parar, porque a pessoa sabe e tem medo de lidar com a sua impotência. A impotência de perder para uma substância. Tem um rapaz ali que trabalha no estacionamento do hospital. E, gente, eu já dei remédio de parar de fumar, já escrevi ele no curso, né? E aí já tentou assim inúmeras vezes e sempre recai. Aí esses dias eu cheguei no hospital e eu achei muito engraçado, ele se jogou para dentro do carro. O carro estava com a janela aberta assim, ele só vi as pernas ficando para fora. Ele estava com um cigarro na mão, tamanha vergonha dele, né? De poder me dizer, e até o medo do julgamento, que porventura eu fosse julgar ele, dizer, puxa, né, mas você. Não, mas a gente entende que é um problema de saúde. Por isso que eu coloquei a questão da família. Se você está com câncer, a tua doença recai 4 vezes e a tua pessoa está sofrendo, o teu familiar está sofrendo, você vai abandonar ele? Não. É a mesma coisa com a dependência química, que às vezes essa pessoa só depende e só pode contar conosco. E se ele não contar com esse apoio, aí sim, talvez ele esteja definitivamente aí condenado a não conseguir se livrar do vício. Acho que esse é o grande desafio, né? E todos nós hoje à tarde estamos nos dando conta disso, né? Nós estamos aqui hoje falando em família, então dentro dessa família espiritual, que é a afinidade que nós temos da nossa maneira de pensar, querendo fazer algo a mais, inconformados com as possibilidades que talvez as coisas, como as coisas andem no dia a dia e de que maneira a gente pode tentar modificar, porque isso nos coloca em paz com a nossa consciência de que, felizmente, então, eu espero que sim, que todos aqui não estejam passando por nenhum processo de dependência, todos entendam isso e que nós possamos estar do lado de quem pode cuidar e auxiliar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que quando a gente se dá conta de quão abençoados nós somos num mundo tão doente de podermos ter saúde, eu acho que a vontade que dá é realmente essa, né? Sair por aí tentando fazer de tudo e auxiliando e modificando a vida das pessoas. Para quem trabalha então, com dependente químico, consegue entender o quanto isso é difícil, o quanto isso destrói famílias, lares, vidas, né? Que
seriam brilhantes, carreiras que seriam promissoras, a gente também se dá conta de que, cara, eu sou muito feliz, eu sou um abençoado de poder estar tão bem frente a tudo isso que a gente vê todos os dias. Então, eu acho que é no mínimo uma atitude cristã que nós podemos querer dividir todo o nosso conhecimento e tentarmos fazer algo a mais. Esse é o convite que todos nós precisamos fazer também para as outras pessoas, envolver cada vez mais os mais diferentes ramos da sociedade, para que as pessoas possam, então, e agora vem o Natal aí, né, envolver esse sentimento de solidariedade, que ele possa perdurar durante todo o ano, não apenas em determinadas épocas, para que a gente possa modificar o mundo que está lá fora, e que é um mundo que nós vamos deixar de herança dos nossos filhos, e mais, é o mundo que nós vamos voltar. É o mundo que nós vamos voltar. Se o mundo está assim, é porque provavelmente nós contribuímos para que ele ficasse desse jeito. Então agora é a nossa obrigação, a nossa contribuição para que ele possa melhorar. Então, em função do horário, né, mas também tirando a preocupação, porque mesmo que passe um pouco do tempo, a gente tem bastante comida. Não se preocupe, ninguém vai passar necessidade. Acho que vale a pena a gente extrapolar um pouquinho até para ter mais aproveitamento. Mas agora, enquanto o Felipe organiza, né, o seu material ali, tem que instalar o data show, então podem aproveitar para ir ao banheiro, se quiserem, né, tomar uma aguinha, assim, enfim, né, que é o período que a gente agradece muito, Fábio. Obrigado. Tá? A tua participação muito valorosa. Eu lembro também. Eu aprendi isso no grupo de apoio fraterno, né? Quando a gente foi visitar a fazenda terapêutica no Santo Ângelo, no Paraíso, lá foi colocado o seguinte, que o dependente químico, né, aquele que já está no uso da droga, a recaída dele começa nas atitudes. Ele não vai diretamente naquela droga de preferência dele de novo. Ele começa a recair nas atitudes. Ele começa novamente a mentir, a manipular, a esconder, enfim, a fazer coisas que não são boas. Né? Então, daí a gente vê a relevância que é os hábitos morais, essa questão do exemplo que você trouxe. Então, porque dentro de uma comunidade terapêutica e dentro do grupo de apoio fraterno também e os demais, o que mais se trabalha é a questão do ser, não é a questão da dependência da substância, mas é justamente o que levou a pessoa a usar. Porque está aí a origem do problema e como é que a gente pode então ajudá-la e ela se ajudar no sentido de tirar essa doença da sua vida. Muito obrigada, Fábio. Então, agora ela falou lá fazendo a mudança, meu filho fala, eu tenho uma coisa que eu não, todos os meses eu vou lá, fazendo vida. E eu ponderei isso, então ele fala, não é uma bengala, é só o cigarro. A maioria não funciona. E eu sou contra, eu ponderei que meu filho entrasse lá e dissesse, não, fica aqui o cigarro, joga fora e você vai largar do vício da droga e do cigarro. O cigarro também é uma. E ele não pode largar do cigarro. E ele disse, não, vou largar, lá dentro todos, a maioria. Eu tenho fazendo, sabe, tem fazendo, que a pessoa chega lá e larga da droga do cigarro mesmo. Então lá é uma coisa que tem cigarro. E eu sou talvez porque eles queiram deixar isso uma próxima etapa, exatamente por ser algo também extremamente complexo, porque aí você acaba lidando com vários tipos de abstinência, né? E isso acaba complicando tudo. O cigarro, bem ou mal, você ainda tem um certo tempo para poder trabalhar um pouco mais e ele não causa diretamente nenhum tipo de alteração da consciência, né? Então,
talvez é por isso que nesse momento eles optem por fazer isso em etapas, né? Mas claro, é algo que tem que ser trabalhado depois. Sim. Vai ter mais uma etapa. Eles também estão trabalhando nisso. Tem algumas divergências lá, eles ao longo do tempo, né, eles vão também procurar resolver essa questão. Ok, obrigada. Obrigado. Ya.